Up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I have to find you, tell you I need you, tell you I'll set you apart. Tell me your secrets and ask my questions. Oh, let's go back to esse microfone fantástico. Só quem tá aqui pôde presenciar isso, hein? O microfone aqui se mexe sozinho. Ih, só 2 pessoas puderam ver isso. Running circles, só uma agora. Chasing the tail, head is on science apart. Nobody said it was easy. See, such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take my back to the start. Fala aí, pessoal. Temos 2 pessoas aqui. Vamos lá. Deixa seu nome aí nos comentários, a cidade onde você mora. E vamos lá. Vamos esperar a turma encher aí, vamos esperar chegar mais gente. Deixa nos comentários aí o seu nome e a cidade, por favor. Meu nome é João Paulo Campos. E estou aqui para solucionar todos os seus problemas violonísticos, musicais. E, se possível, até os pessoais. Bom, vamos lá então, galera. Espera mais, Henrique? Não, pode ir. Pode começar? Vamos lá. Deixa o nome aí, pessoal. Quem tá aí? Deixa o nome, cidade, por favor. Pra gente saber com quem a gente tá falando. O Reamenson de Natal. Reamenson, falei com você ontem. Ele tem alguma pergunta? Você tem alguma pergunta, Reamenson? Manda aí que a gente vai responder para você, cara. Com todo prazer. Depois a gente começa aqui os
Conteúdos. E aí, Emerson? Digita aí, cara. Qual que é a sua dúvida? A gente vai resolver agora. Bom, enquanto o Emerson vai digitando aí, eu vou... Olha lá, Emerson digitou. Consegue ver, não? Não. Tá. Como faço para pegar habilidade tocando? Como faço para pegar habilidade tocando? Emerson, uma pergunta difícil, cara. Porque habilidade você vai pegar tocando mesmo. Para você desenvolver a sua habilidade, você tem que tocar mesmo. Então fica difícil responder, mas é interessante que você pratique todos os dias para você conseguir desenvolver essa habilidade, né? E não ter pressa. Esse é o segredo. E o certo é ele ter um método para ele saber o que praticar. Né? Na verdade, Emerson, o que acontece é o seguinte: quando a gente estuda pela internet, ou pelo YouTube, alguma coisa assim, ou sei lá, qualquer conteúdo que você procure aí no Google, eles não têm uma continuidade, né? Você pega o conteúdo, mas não tem uma sequência, na verdade, né? Você não tem uma sequência de conteúdos para você estudar. Então, o que acontece? Você acaba estudando tudo desordenadamente. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo claro aqui. A primeira coisa que o aluno aprende numa aula de violão são os acordes e como fazer o ritmo, né? Os acordes, para quem está aí e não sabe o que são as posições que a gente faz aqui, ó, na mão esquerda, para quem é destro, para quem é canhoto e toca do jeito de destro também. E o ritmo é o que a gente faz na mão direita, né? Que seria isso aqui, ó. Então aí isso, né, é o que você aprende nas primeiras aulas. Aí você entra no YouTube, você vai encontrar lá campo harmônico. Aí você vai lá e estuda o campo harmônico. Então assim, não tem uma sequência lógica, né? Você acaba não tendo uma sequência que vai te ajudar a alcançar o objetivo, né? Então, o que faz o aluno crescer, na verdade, é o método que ele usa. Mas muitas vezes a gente não quer investir um dinheiro aí para conseguir esse método. Então aí a gente acaba perdendo muito tempo atrás de conteúdos na internet que não te dão resultado. Ele podia colocar para a gente qual é o procedimento que ele faz, né? Como que ele estuda. Emerson, coloca aí então nos comentários como que você estuda, o que você tá, qual é o método que você está usando para estudar, e só para a gente ter uma ideia aí do que você está estudando, para eu poder te falar. Mais alguém aí? Melhorou o volume, galera? Estão me ouvindo? Show! Começa os conteúdos. Ó, vamos lá então. Vou começar. Vão colocando aí nos comentários aí as suas dúvidas, tá? As dúvidas de vocês. E eu vou começar aqui o meu conteúdo, beleza? Aí vocês vão tirando as dúvidas também com os meus conteúdos. Diz aqui perguntas e respostas da semana passada. Então, esse conteúdo é de perguntas e respostas da semana passada, do webinário que a gente fez. E a gente vai dar uma repassada aí na dúvida da galera aí, do pessoal. Então, vamos lá. Primeiro conteúdo. Como decorar as músicas. Então, todo mundo quer aprender a tocar uma música, tal. Chega lá, pega a pastinha, coloca essa pastinha lá na estante, numa cadeira, em qualquer lugar para decorar a música, mas acaba ficando preso naquela pasta, né? Esse é o grande problema da galera aí. Ninguém consegue tocar decor, né? É o famoso decorado, ninguém consegue tocar assim. Então aí o que acontece?
ele pega uma folha e fica com essa folha o resto da vida, porque não consegue decorar. Então eu vou passar para vocês agora uma dica para vocês conseguirem decorar as músicas de uma forma bem rápida, tá? E um pouco mais fácil de entender. Então vamos lá, ó. Primeira dica que eu vou dar para vocês é quando a gente começa a estudar uma música na pasta ou na internet, qualquer lugar, vocês têm que pegar elas por parte. Então, por exemplo, eu vou decorar a primeira parte da música. Então vamos supor que essa primeira parte da música tem 4 acordes. Acabei de falar o que são acordes, né? Então tá aqui os acordes. Como que vocês vão decorar? Primeiro pega aqueles 4 acordes. Vou dar um exemplo. Os 4 acordes são Sol, Ré, Mi menor e Dó. Então esses são os 4 acordes. Então primeiro eu vou decorar a primeira parte da música. Vou dar um exemplo de uma música. Ó. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola. Então essa música tem Sol, Ré, Mi menor e Dó, certo? Então primeiro eu vou decorar essa parte que tem 4 acordes. Então, ó, decorei o quê? O que eu vou decorar? A sequência. Então decoro Sol, Ré, Mi menor e Dó. Sol, Ré, Mi menor e Dó. Se eu conseguir decorar essa sequência, Sol, Ré, Mi menor e Dó, eu decorei a primeira parte da música. Agora vamos dar outro exemplo. A segunda parte da música tem Lá menor, Dó, Sol e Ré. Lá menor, Dó, Sol e Ré. Então agora eu decorei a segunda parte da música. Então a primeira, Sol, Ré, Mi menor, Dó. Primeira parte. Segunda parte, Lá menor, Dó, Sol e Ré. Pronto, decorei as duas partes. Agora eu vou decorar o refrão. Geralmente o refrão é igual a uma das partes. Então, Sol, Ré, Mi menor e Dó. Sol, Ré, Mi menor e Dó. Bom, decorei a música inteira. Então, essa é uma dica. Segunda dica para decorar música, decorar as cifras, é analisar a música inteira e ver se ela tem uma sequência lógica. Vou dar um exemplo. Jorge Mateus, ó. Tô virado, já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Então, essa música, ela tem uma sequência que é Sol, Ré, Mi menor e Dó. Essa sequência, galera, é a música inteirinha. Então, é Sol, Ré, Mi menor e Dó, a música toda. Então, se eu decorar essa sequência, decorei a música. Eu não preciso mais olhar na pasta. Então, fica muito mais fácil para eu conseguir decorar as músicas. Então, eu acho que essa dica vale ouro. Primeiro, passar ler a música toda, ver todas as cifras, analisar se ela tem uma sequência lógica. Geralmente, sertanejo, essas músicas populares têm uma sequência, praticamente a música toda. Às vezes muda 1 ou 2 acordes. Decorar essa sequência e já acabou a forma, né? Já decorou a forma da música. É isso aí. Então, esse é o melhor método e a melhor dica para decorar músicas e cifras. Beleza, galera? Ninguém perguntou nada, se vocês quiserem fazer pergunta. Mais alguma pergunta? Pode mandar, Emerson. Manda pergunta aí, cara. Ele explicou o método, você viu? Tenta tocar alguma música pelo Cifras Clube, deve ser. Ele Deve tenta? ser. Ele tenta, pelo que eu entendi aqui, ele deve tentar tocar alguma coisa pelo Cifras Clube. Ah, entendi. O método que você usa é o Cifra Clube. Então deve estar faltando a técnica para ele tentar tocar música. Com certeza é isso. O Emerson, o que está acontecendo é o seguinte, cara. O Cifra Clube, ele até tem umas videoaulas lá, mas aí cai naquele problema que eu te falei. Não tem um método, não tem uma sequência, não tem uma lógica. Então, o que acontece? Você entra no Cifra Clube, mas acaba, né? Não aprendendo as técnicas.
Você fica travado. Ó, o Henrique acabou de falar aqui. Você acaba não aprendendo as técnicas, né, cara? Então aí o que acontece? Você acaba não desenvolvendo, perdendo muito tempo, entendeu? Bom, vou para o próximo conteúdo aqui nosso. Vai postando aí, galera. Vai postando as dúvidas para a gente conseguir solucionar elas aí. Vamos lá? Tô muito sério, Henrique? Um pouquinho. Tô. Vamos lá, então. Ó, agora eu vou ensinar para vocês uma técnica para fazer pestana. A gente chama isso de pestana de pedra. Esse é o nome que eu dei para esse tipo de pestana. Para esse tipo de pestana, não, para essa técnica, né, que a gente usa aqui para fazer as pestanas. Vamos lá, então. Ó, quando eu vou fazer uma pestana, a primeira coisa que eu faço é colocar a lateral do meu dedo em cima das cordas. Então, por exemplo, a lateral do meu dedo, ó, é essa parte dura, é onde está o meu osso aparente aqui, ó. Porque aqui, ó, o meio do dedo, eu tenho muita carne, ó, tem muito músculo, acho que é carne ou músculo, e é muito fofo aqui. Então, a hora que eu aperto as cordas, o som não fica limpo, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar, ó, a lateralzinha do meu dedo, ó, para o som da pestana sair, ó. Ó, som limpinho, corda por corda, ó. Certo? Então, essa é uma técnica que eu nunca vi ninguém falando sobre isso, mas é uma dica muito interessante, né? Colocar a lateral do dedo sobre as cordas, né? Ó. Assim você vai ter uma pestana mais limpa. Outra dica interessante é sempre deixar bem próximo o dedo do traste. Então, ó, por exemplo, eu vou fazer a pestana aqui na casa 4. Então, eu vou colocar meu dedo bem próximo do último traste, porque o som ele vai soar só quando a corda encostar no traste. Então, ó, assim eu consigo ter o som mais limpo e mais claro. Certo? Henrique, tem como tirar do meu rosto aqui só por do lado? Ah, tá, desculpa. Só para eu ver se eu tô muito sério. Beleza, galera? Outra dica para fazer pestana é quem tem a mão muito grande, às vezes sobe muito o dedo, ou até quem tem mão pequena e sobra outro dedo aqui em cima. Então é como se a pessoa tivesse o dedo gigante, né? Então, ó, tá vendo? Ó, dá para abraçar o violão aqui. Então não deixa a ponta do dedo muito para cima, porque senão vocês também não vão ter muita força, ó. Certo? Capricha aí. Outra ideia interessante é o seguinte, eu sempre falo que essa mão aqui, o dedo mais importante dela é esse dedo aqui, ó. É o polegar. Ai, mas por que o polegar, Botini? E se eu não tiver o polegar? Então, muita gente fala, mas se eu não tiver o polegar, como que eu faço? E aí, né? Não sei se é tirando um pelo, o que é. Mas, na verdade, é o seguinte, ó. Por que eu falo que o polegar é importante? Quem já praticou artes marciais aí, ou fez algum tipo de luta aí, teve aula, sabe que para você conseguir desenvolver uma técnica, principalmente no jiu-jitsu, você tem que ter alavanca. O que seria alavanca? Por exemplo, se eu quero quebrar um braço de uma pessoa, eu tenho que ter uma alavanca aqui embaixo do cotovelo e eu tenho que ter uma outra alavanca aqui na mão, na outra ponta. Porque eu vou fazer isso aqui, ó, pá, vai quebrar o braço, certo? Se eu quero fazer alguma coisa na mão, quebrar o pulso, ó, a alavanca tá aqui. Não quero que ninguém bate ninguém aí, tá? Só tô explicando. Não vão sem violência, galera. Pelo amor de Deus, aí. Depois vão falar que fui eu que ensinei aí. Então, ó, essa é a alavanca que eu falo. Então, o que acontece aqui, ó? O violão é a mesma coisa. Esse polegar é o segredo da alavanca. Sem ele, eu não tenho força. Então, ó, tenta fazer uma pestana sem polegar pra você ver. Você tem que fazer uma força do caramba aqui, ó, pra puxar essa corda, ó. E não vai, entendeu? Ó,
Agora eu vou fazer força. Ó, tá saindo o som. Mas e aí? Ó a força que eu tô fazendo aqui, ó. Meu braço tá até rígido aqui. Então, o polegar, o que ele faz? Ele pressiona a corda, o braço, né? Então, ó, polegar, olha o que ele tá fazendo, ó. Tá jogando o braço para frente. E o outro dedo dá o balanço, ele joga para trás. Então, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Aí eu tenho a força, né, que eu preciso para conseguir obter o som limpo aqui. E o polegar não é só na pestana, né? Então, se eu for fazer um acorde assim, ó, sem o polegar, eu até consigo, mas eu tô fazendo muito mais força. Agora, se eu coloco o polegar aqui, ó, nem força eu faço, ó. É o, né, normal, força normal. Beleza? João, faltou fazer a pestana perto do traste. Eu falei. Ah, falou? Falei. Tá, desculpa. Então, ó, pestaninha perto do traste, não vamos esquecer, hein? Então, ó, vamos recapitular. Primeiro, lateral do dedo em cima das cordas para fazer a pestana. Segundo, próximo do traste, beleza? Terceiro, não deixar o dedo muito alto para não sobrar muita ponta lá em cima, ó. Beleza, galera? E polegarzão aqui dando aquela assistência. É isso aí. Fazendo isso, tá tudo certo. A Anne está falando, tenho muita dificuldade para abrir os dedos. O que fazer para mim começar a melhorar? Mão esquerda ou mão direita, Anne? Qual que é a mão que você tem dificuldade? É a mão esquerda, né? Provavelmente, né? Ou só se for para dedilhar, né, que ela tem. Uhum. Bom, mas explica da mão esquerda, João. O que tem que Anne. fazer? Isso. Oi, Anne. Beijão, Anne. Vamos lá. É o seguinte, Anne, para você conseguir fazer uma abertura interessante das mãos, tem alguns exercícios que a gente faz. Por exemplo, esse 1, 2, 3, 4, ó. Ajuda bastante, ó, para você desenvolver essa abertura, ó. Tá? Quando você vai montando as posições, também essa abertura ela vai aparecendo, tá? Só que assim, você tem que ter paciência, porque ela não vem do dia para a noite, essa abertura dos dedos. Então, só de você montar as posições, com o tempo, a sua mão já vai se abrir, tá? Você já vai conseguir ter essa abertura aí que você precisa para montar as posições, né? Eu entendo que, às vezes, para você montar um dó maior, né, você precisa de um pouco de abertura, né? Mas se você tiver um pouquinho de paciência, essa abertura ela vai acontecer, tá? Mas para acelerar. Explica o exercício que você explicou na live. Então, para acelerar, ó, esse exercício é interessante porque você vai usar o dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Por isso que chama 1, 2, 3, 4. E eles vão tocar na casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Então fica, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Um por vez, tá? Eu não posso não posso ficar tocando assim, ó, todos de uma vez só. Então eu toco primeiro aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. E vou descendo, ó. Em todas as cordas eu faço isso, depois eu subo em todas as cordas também. Isso já vai te ajudar bastante, tá? Mais alguma dúvida? Vou tirar o microfone, João, tá pegando bem onde... Ou você vem um pouquinho para cá e eu vim um pouquinho aqui. Pode ser que saiu também no cabo. Ainda não ajudou, né? Tá certo, entendi. Mas assim, Melhorou, cara. Você põe pra cá? Ou ao contrário. Aí, perfeito. Você escutou eu? Oi? Ela falou obrigada por tirar da vida dela. Já me entendeu. Por nada, Anne. Mais alguma dúvida, Anne? Beleza. Bom, vamos lá. Próximo conteúdo. Só um minutinho, deixa eu focar aqui. E aí, Emerson? Tá aí ainda? Ah, sim. Manda mais dúvidas aí, Emerson. Vamos lá.
Próximo conteúdo. Como destravar os dedos. Acabei de falar. Como cantar e tocar. O pessoal tem dúvida aí sobre como cantar e tocar? Bom, vamos lá então. Vou explicar para vocês. O que acontece muito no violão, né? Porque nos outros instrumentos, por exemplo, piano dá para tocar e cantar, né? O que mais dá para tocar e cantar? Violão, viola, cavaco, né? Agora tem alguns instrumentos que não dá, né? Então, por exemplo, no violão o que acontece é o seguinte: as pessoas, quando começam a aprender a tocar, elas querem cantar e tocar, né? Só que, na verdade, primeiro eu tenho que aprender a tocar primeiro. Então, eu tenho que desenvolver as duas mãos, né? Então, eu tenho que desenvolver a mão direita e tenho que desenvolver a mão esquerda. Porém, um dos erros mortais aí é que todo mundo tenta ou quer desenvolver as duas mãos ao mesmo tempo. E isso não é legal, porque se você tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, uma das duas ou as duas não vão sair bem feitas, né? Então, o ideal é fazer uma coisa por vez. Então, primeiro, eu costumo fazer os meus alunos desenvolverem a mão esquerda. Então, faz os acordes, só acordes, né? Pega essa postura correta, aprende como trocar as posições, faz as posições sempre, né, acelerando para conseguir mais agilidade na hora de trocar os dedos. Depois, você vai fazer a mão direita. Então, aí vai entrar a mão direita. Então, primeiro eu desenvolvo a mão esquerda, depois eu desenvolvo a mão direita. Assim, eu consigo desenvolver mais rápido, né? E eu consigo desenvolver com mais qualidade. Uma mão e depois a outra. Aí sim eu vou cantar junto. Então, aí que está o problema. As pessoas querem começar a cantar antes de desenvolver as duas mãos. Não desenvolveu nenhuma mão e já quer cantar, entendeu? Então não tem como. Outra coisa que acontece muito é a pessoa começar a música, já sabe cantar tal, mas aí começa errado, por exemplo. Essa música que eu vou cantar agora, ó, ela queima o arroz. Vocês perceberam que o violão ele entra só no arroz? Então, ó, ela queima o arroz. Então as pessoas começam assim, ela queima o arroz. Começa errado. Então já começa errado, vai terminar errado. Então já entra com o violão na hora errada, ou entra cantando antes. Então tem essas dicas também. Os professores às vezes passam a música sem introdução, aí o aluno vai tentar entrar cantando sem introdução, acaba errando tudo e não consegue cantar. Como seria a introdução dessa música, João? Por exemplo, ó, vou fazer uma introdução da música. Ó, Dó. Ela queima o arroz, quebra como na pia. Então eu fiz a introdução antes, ó, vou terminar, fazer o último acorde, ó. Ela queima o arroz. Então automaticamente já venho, né, tocando lá de trás, e aí a hora que tem que entrar eu entro. Pum. Isso é bom também para a voz entrar no tom, né? Exatamente, porque se você não tem o tom no violão ou no outro qualquer instrumento que você for tocar, às vezes você não vai conseguir entrar no tom, tá? Então tem esse grande probleminha aí também. Beleza? Mais alguma dúvida aí, galera? Manda as dúvidas aí, hein? Como melhorar os solos? Alguma dúvida aí? Não. Mandaram uma dúvida. Opa, a Anne colocou, comecei a ter aula com uma amiga e ela veio a me ensinar logo acidentes musicais. Ai, meu Jesus. Menor e outras coisas que não entrou na minha mente. Eu acho que ela não estava preparada para receber essa informação. É necessário aprender essas coisas logo? Achei muito difícil. Então, Anne, o Henrique acabou de responder. Você não estava preparada para receber essas informações, entendeu? Então, na verdade, Anne, a primeira coisa que você tem que aprender é como que você tem que ter a postura das suas mãos, como que você vai obter um som bonito. Lá na nossa página lá do Facebook, tem bastante conteúdo falando sobre isso. Então, assim, são
coisas simples. É igual um bebê, né, Anne? Por exemplo, o bebê ele começa tomando leite, depois ele vai comer papinha. É isso, né, Tati, que o bebê faz, né? Fala sobre. Então, Anne, depois da papinha começa a vir alimentos sólidos. E aí por diante, né, o bebê começa a comer normalmente. Então, na música não é diferente. Primeiro você tem que aprender as coisas básicas. Aí cai no erro que eu estava falando para o Emerson aí agora. Você tem que ter um método, Anne, para seguir, para que você não fique perdida, né, sem saber para onde ir, sem saber para onde, né, chegar, onde quer chegar. Então, a primeira coisa você tem que saber onde você quer chegar. Eu quero tocar o quê, por exemplo? Aonde eu quero tocar? Eu quero ser uma musicista profissional. Eu quero tocar, fazer barzinho. Eu quero ser a nova Paula Fernandes. Então, assim, aí você vai ter que se dedicar, vai ter que estudar, vai ter que praticar, né? Vai ter que escolher um método legal, vai ter que procurar o melhor para você. Eu quero tocar no churrasco, por exemplo. Então, aí, é a mesma coisa, mas tem que estudar também. Então, você tem que procurar um método, Anny, que satisfaça, né, os seus desejos e que te leve até o objetivo. O Rei Anderson, ele tem dificuldade para desenvolver os ritmos. Boa. Emerson, aí é o seguinte, ó. Esse é o tal do dom provocado. Todo mundo que estudou música, que ouviu muita música quando pequeno, automaticamente consegue desenvolver essa habilidade. Não sei se você ouvia muita música quando era pequeno. Repetitivamente. Sempre ouvindo, por exemplo, nem o caso do Henrique aqui, a mãe dele colocava um disco lá e ele ficava tocando, ouvindo esse disco o dia todo. Então, assim, automaticamente, quando ele foi crescendo, ele já sabia a música de cor. Ele decorou a música. Foi tocar piano, esmirilhou o piano. Então, assim, fica muito fácil, né, para a pessoa desenvolver. Agora, no seu caso, como não sei, né, qual é o seu caso, essa parte rítmica ela é complicada mesmo. Fica difícil de falar aqui, Emerson, o que você deve fazer para conseguir essa habilidade. Mas uma dica muito interessante, eu não sei se você faz isso, é ouvir muita música e ficar com o violão tentando reproduzir o que você está ouvindo. Isso aí é interessante também. Outra coisa é ouvir alguns violonistas fazendo os ritmos e tentar fazer igual. O João, ele poderia... tem algum programinha de metrônomo e aí tocar em cima. Então, né? ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir fazer isso. Por causa do metrônomo. Bem... O metrônomo é interessante, mas... Ele por bem lentinho e tentar... Ele não vai conseguir tocar com o metrônomo, entendeu? Entendi. Porque o metrônomo Até ontem eu dei aula de uma moça, dei aula de uma moça ontem, e ela já toca já. E ela não conseguiu usar o metrônomo, cara, fazer os exercícios. Entendi. Agora, ritmo, então, é pior ainda. Porque eu acho que a primeira coisa que ele teria que fazer era assim, com o metrônomo bem lentinho, tipo, pum, pá, pelo menos bater no mesmo tempo. Aí eu acho que daria. Né? Você poderia pegar o metrônomo, Emerson, e tentar colocar... O metrônomo é um aplicativo que você encontra no celular. Entra lá no Play Store, Play Store, não sei onde que é o lugar que você compra os aplicativos. Baixa o metrônomo. E lá o metrônomo ele vai marcar o tempo para você, entendeu? Aí você pode ir tentando tocar só a cabecinha do tempo, ele vai ficar marcando assim, ó. Aí você vai mais lento, ó. Conta 4, ó. Aí para fazer levada já é um pouco mais difícil, ó. Certo, Emerson. O Marcilon, ele perguntou pelo Face. Não, no nosso grupo. Tá pelo nosso grupo. Marcilon. Marcilon. Marcilon, não sei.
eu tenho muitas dúvidas, uma delas é aprender a tocar o ritmo de ouvido. Eu até consigo ouvir o som da bateria, mas na hora de passar para o violão, eu perdido sem saber fazer batida. Ah, tá. Ele não consegue, João. Eu acho que é ela, tá? Ela, né? É ela. Ela. A Marcion, ela não consegue identificar o que a pessoa faz. Ela até entende o ritmo da bateria, mas ela não consegue tirar a batida de ouvido. Ó, um erro comum que acontece quando a pessoa está tentando tirar ritmo de ouvido é que as pessoas tentam tocar o ritmo sempre para baixo, né? Sempre assim, ó. Então o cara vai tirar o ritmo dessa música, por exemplo, ó. Tenta tirar assim, ó. Qual que é a diferença? Quando eu toco de cima para baixo, primeiro eu tenho os graves. Quando eu toco de baixo para cima, primeiro eu tenho os agudos. Então isso dá uma diferença na batida. Então eu tenho que estar sempre intercalando, Mesmo né? que eu estou precisando aprender. Obrigada. Oi? Pois é isso mesmo que estou precisando aprender. É o Emerson. Emerson. Estou agradecendo. Então, Emerson, essa parte rítmica, é difícil encontrar alguma coisa na internet, né, para te ajudar. Eu posso montar uma aulinha para dar depois, porque no piano isso daí é fatal, João. Se não começar desse jeito, não começa, você tá entendendo? Entendi. Então, se você está me ouvindo aí, Emerson, eu vou depois, como eu fiz piano clássico, e praticamente no piano clássico você aprende leitura, a improvisação é muito pouco, eu tenho um método lá de piano que dá para te ajudar legal nesse esquema de tocar em cima do ritmo certinho. Agora, essa dica do João, eu mesmo não sabia aí da batida, João. Me explica de novo, faz favor. Quando as pessoas vão fazer a batida, elas esquecem de usar batida para baixo, batida para cima, batida para baixo. Então, isso às vezes dá uma diferença muito grande no som, porque quando eu toco de cima para baixo, eu só estou pegando, estou tocando os graves primeiro, né? Depois os agudos. E de baixo para cima, eu estou tocando os agudos, depois os graves. Então, quando eu toco só de cima para baixo, ó, eu não tenho o som exato, o som que eu quero, né? Agora, quando eu intercalo isso, ó, eu não sei fazer isso. Como que eu começo a entender isso aí? Então, primeira coisa, você tem que pegar um ritmo bem básico, bem simples. Por exemplo, ó, um ritmo fácil e básico, né? Então, ó, esse ritmo, duas para baixo, duas para cima e uma para baixo. Então, olha que lindo. Outra dica, Emerson, depois eu posso gravar para você lá no grupo, é primeiro fazer a batida, ó. Ficar ouvindo isso aqui bastante, ó. E depois reproduzir usando duas para baixo, duas para cima, uma para baixo. Beleza, galera? Tá, vamos ver, tem mais pergunta aqui. Mais pergunta aí, manda aí. Qual a posição correta do dedo? Tá. É isso que eu estou precisando. Aprender. Obrigado. O Emerson agradeceu. Pede para ele dar um likezinho aí pra gente. Emerson, dá um likezinho aí e vai no botão lá do lado do inscrever-se, seleciona o sininho lá para você receber as nossas informações toda semana.
Segue a gente lá nas redes sociais, Instagram, @musicross e Facebook, Musicross. Do dedo que toca as cordas. Não consegui entender a pergunta dela. Você entendeu, João? Do dedo que toca as cordas. A sua senhora está completando alguma pergunta lá de cima. Como é o nome do aplicativo? Acho que colocamos aqui, metrônomo. Metrônomo. Porque não lembro da santa. Baixei o Qual a metrônomo. posição correta do dedo tocar as cordas? Será que se você falar mais próximo do... Ah, tá. É o do João que ela não está ouvindo? Não, era você. Ah, tá. Oni, eu não entendi sua pergunta ali. Do dedo que mais toca as cordas. Qual seria a sua pergunta? Bom, enquanto isso, vamos continuar. Vamos lá. Outra dica interessante. Como melhorar... Então, vamos pular essa. Vamos para Porque outra. solo é avançado para eles, né? Vamos começar em como guardar o violão. Pode ser. O pessoal tem muita dúvida em como guardar o violão. Como que eu guardo o violão? Como que eu coloco o violão? Nossa, uma galera me pergunta isso aí. O ideal seria ter um pezinho. Tem um pezinho, tá ali, ó. Tem pessoas que falam franguinho, eu falo suporte. Tem um suporte para colocar o violão. Porque o seu violão, ó, ele vai ficar assim, ó, no suporte. Outra dica é quando for guardar, se não tiver um suporte, é colocar ele deitado com o braço para baixo, com as cordas para baixo. Certo? Ó, suporte do violão, ó. Esse suporte aí também é interessante. Ou se não, ó, deixar ele com as cordas para baixo, ó. Assim, ó, o braço não vai entortar, tá bom? E vocês vão conseguir conservar mais a afinação do violão. Então, tem pessoas que deixam o violão encostado na parede, assim, ó. Desse jeito, ó. Isso aí entorta o violão, tá? Então, o ideal é deixar o violão com as cordas para baixo, tá? Assim, você não vai estragar o braço do seu violão. Beleza? Ô, João, aquele negócio de eu não posso guardar o violão afinado, senão o braço entorta, é verdade isso? Não. Isso é um mito. Muitas pessoas falam isso, né? Eu tenho que afrouxar as cordas para guardar o violão. Isso é uma mentira, né? Porque, na verdade, se você deixar muito tempo o braço sem tensão, é aí que você vai estragar o braço. Então você tem que deixar ele do jeito que ele sempre, do jeito que você vai tocar, sempre. Nunca deixa as cordas afrouxadas, beleza? Qual é a posição dos dois dedos que toca a corda? A posição dos dois dedos, Anny. Ó, na verdade a gente vai usar, acredito eu que você está falando da mão esquerda, né? A posição dos dedos para você tocar as cordas é sempre assim, ó. Sem deixar quebrar a falange. Tem um vídeo nosso lá no canal do Facebook falando sobre isso, tá? A falange seria essa parte aqui, ó, do dedo, ó, que entorta. Aqui, ó, mostra aqui, ó. Quer que eu levante? Nossa. Espera aí que a nossa Eu não vou aparecer, só amiga Tatiana vai mostrar o dedo dela lá pra gente ver, ó. Não é essa mão, é a outra. Pronto, acho que ela quer saber. É a outra mão. Essa mão, Tatiana, é a outra mão, você tá vendo? Mas isso é a falange, né? A queda da falange. Ou você sai sem Da mão direita, é dessa mão. Ela quer saber a posição da mão? Ó, É a posição da mão da boca? ela A perguntou. boca que segura a palheta. Essa mão, Anny? Da boca do violão? Essa mão aqui, Anny, você quer saber? A da boca do violão, isso. É a mão que toca as cordas sem ser a do braço. Beleza, isso, a mão direita da boca do Ela violão. quer saber a posição? Isso. Anny, aqui é o seguinte, ó. O seu braço, ó, ele fica aqui em cima, ó, segurando o violão. Você encosta ele no seu peito aqui, ó. Encosta ele na sua barriga. A sua mão, ela fica próxima da boca, tá?
no meio da boca do violão, aqui, ó. Ela fica, tá bom? E para você tocar as cordas, tem várias formas. Vou te mostrar duas. Primeiro, ou você usa uma paleta, tá? Que você vai segurar a paletinha assim. Ou você finge que tá segurando uma paleta, ó. Junta os dedos, ó, desse jeito aqui, tá? Que aí, ó, também dá para tocar. Ó. E uma forma que eu uso é juntar os 4 dedos, ó, os 4 dedos juntos. Coloco o polegar aqui, ó, em cima do indicador. Tá vendo, Ana? Ó, polegar aqui em cima do indicador. Beleza? Assim, ó, a hora que eu descer, ó, desci, eu uso os 4 dedos. As unhas, né, dos 4 dedos. Quando eu for subir, o meu polegar vai passar a unha dele. Então, ó, o som fica lindo aqui, ó, fica equilibradíssimo, ó. Ó, agora eu vou mostrar para você trocando de posição, ó. Vou tocar o violão aqui no fundo, vou tocar o violão no meio e vou tocar o violão no braço. Ó a diferença dos sons também, ó. Isso também é interessante, ó. Vou pro meio, ó. Vou pro braço. Vou tentar usar só o microfone para ficar melhor, ó. Ó. A diferença do som do braço, do som da boca, ó. Tá? Então isso também ajuda bastante nessa parte. Beleza. O João, só fala que a gente vai abrir a turma e depois, se vocês quiserem se inscrever, né? Se vocês quiserem entrar no método. Então, ó, pessoal, a gente está abrindo uma turma aí, vai começar dia 26, né, Henrique? Isso. Vai começar dia 26, violão Musicross, né? É um método que eu inventei inédito, que a gente usa a metodologia de um esporte que se chama CrossFit. Então, assim, é um método que eu coloquei todas as minhas forças nele para conseguir ensinar e passar o máximo de informação possível. É o que eu venho falando desde o começo. Se você não tem um método e estuda pela internet só, você acaba não, né, conseguindo desenvolver a sua habilidade. Então, isso vai te ajudar a cortar caminho, né? E esse método, eu prometo que você vai aprender mais de 1 ano de violão em 60 dias. Então, você vai aprender mais de 1 ano de violão em 60 dias. É a promessa que eu dou nesse método aí, e eu já provei isso, já passei esse método na prova aí com alguns alunos e realmente ele funciona. Então, quem quer aprender a tocar violão, né, tem que usar esse método. 60 dias você vai aprender mais de 1 ano de violão em 60 dias. Aí você explica, né, João, que aqui a gente vai estar dando as aulas, o conteúdo semanal, tudo direitinho, mas hoje, que nem vocês deram sorte, porque nesse horário, nessa aula, teve essas 2 pessoas. Às vezes, que nem na quinta-feira, eram 60 pessoas que chegou a ter. Aí é muita pergunta, muitas pessoas diferentes, aí fica difícil de dar essa atenção. Então, acaba acontecendo um pouco isso. Você responde um pouco aqui, um pouco ali, e a coisa não fica tão organizada, tirando as dúvidas individualmente igual hoje. Beleza, pessoal? Isso aí. Quer passar mais alguma coisa? Para quem está interessado, Henrique, no método, só esperar abrir as turmas? Isso, só esperar abrir a turma, a gente A gente vai abrir a turma pro método de violão aí. Quem quiser, fique esperto aí que a gente vai abrir essa turma e vamos conversando pelo WhatsApp. Encerra? Tem mais alguma pergunta para hoje? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Quantas pessoas tem aí? Temos 4 pessoas. 4 pessoas. Mais alguma pergunta, galera?
Eu fiz uma pergunta, João. Deixa eu... Quer continuar o conteúdo aqui? Tá. Por que não lembro das tarefas quando vou para a escola? Qual que é a diferença da escola para o método online? A diferença da escola para o método online é o seguinte: na escola você tem uma aula por semana, somente uma aula por semana. Com o método online você vai ter aula todos os dias, né? Então não preciso falar nada, né? A diferença é gritante, né? Porque você vai ter uma aula na semana e com o método você vai ter 7 aulas na semana. Além de você ter o conteúdo no método, você ainda vai ter uma comunidade secreta no Facebook e um outro grupo fechado no WhatsApp para você tirar todas as dúvidas, né? Não é esse que o pessoal tá? Não é esse grupo que a gente está e que esse a gente vai receber só conteúdo. Vai ser um grupo, na verdade, é um grupo fechado nosso, né? Exclusivo, né? E só vai estar os membros, quem adquiriu o curso. Porque lá vai dar suporte todo dia, né? Lá a gente vai ter suporte todo dia, não vai ser um dia só na semana, né? Então, são 7 aulas, na semana. O que você teria na escola, uma aula por semana. Então, a diferença, gritante. Sem contar que na escola é aquele esquema, você tem que assinar um contrato, ficar preso no contrato, né? Dependendo da escola que você está lá, se você quiser sair, não pode sair, tem que cumprir um ano, cumprir 6 meses. É complicado. Então, assim, a internet hoje em dia é o futuro, né? Já é o presente, na verdade. Eu fiz uma outra pergunta. Ela quer saber se vai custar, né? Isso. Ela quer saber quanto que vai custar esse método. Fala que a gente vai abrir a turma, tá? Aqui, provavelmente a gente está decidindo quando que a gente vai abrir a próxima turma. E aí é que a gente vai fechar preço, mas a gente deixa ela informada tudo direitinho. É a Anne? É a Anne. Ô, Anne, Quinta-feira passada, a gente só tá tudo em ordem. Ô, Anne, então, agora a gente está vendo os preços primeiro, o que a gente vai colocar aí, e a gente tendo esse parecer, já vamos colocar lá no grupo. Eu acho que você está no grupo nosso, né? A gente entra em contato. A gente entra em contato com vocês para falar falar a respeito do curso. E é isso aí. Eu acho que o principal problema de todas as pessoas que aprendem sozinhos é isso, né? Ainda que hoje a gente tem internet para pesquisar algumas coisas, mas antigamente não tinha como aprender sozinho, né? Você tinha que fazer uma aula ou tinha aqueles livrinhos também que você pegava lá e tentava fazer. Cedo da segunda e terça do conservatório, quantos quilômetros você andava? Para estudar eu andava 500 quilômetros. Então, quando eu comecei a estudar, eu tinha que andar 500 quilômetros, sem contar o investimento, né, de dinheiro, tempo, que eu ficava lá das 8h20 da manhã, saía daqui, acordava às 3h20 da madrugada para estudar. E chegava lá 8 e pouco, estudava até às 10, chegava em casa meia-noite e meia, 1h da manhã. Então, o Reamerson, para aprender a tocar uma música, eu devo ficar só treinando ela todos os dias? Vou responder essa para você, Reamerson. Acho que está dando para ouvir. É o seguinte: sim, você tem que estudar todos os dias. Quanto mais você estudar, mais rápido você chega. Se você só estudar uma vez por semana, você não vai conseguir desenvolver de uma maneira mais rápida, vai demorar mais. Porém, não adianta você estudar um monte sem você ter um caminho para seguir. Esse que é o problema até de muitas coisas. Sem você ter um objetivo, para chegar e traçar esse caminho, dificilmente você vai ficar se batendo, estuda, toca um monte, mas você deve até estar passando por isso. Você não atinge o seu objetivo. Então, o que acontece? O ideal é você treinar um pouquinho todos os dias. Mas Henrique, eu quero aprender rápido. Então 1 hora por dia. Mas também você precisa saber como começar essa aula desse dia
opa, agora eu já aprendi, agora eu tô legal, e aí você partir para a próxima. E partir para a próxima com um objetivo lá na frente. O meu objetivo é montar um repertório para tocar aqui nos barzinhos. Então você tem que ir aprendendo as músicas, uma música aí por dia, a cada 2, 3 dias. Você tem que ir ensaiando e montando o seu repertório. É para poder cantar na igreja. Pô, o que você tem que fazer? Pegar as músicas lá da igreja, certo? E ir todo dia aprendendo um pouquinho, para na hora que lá faltar um músico na sua igreja, você poder estar tocando, beleza? Eu acho que seria isso daí. Vamos lá. Entendeu, Emerson? Entendeu, né? Eu falo muito. Fala, vê. Conta. Ele vai sair, vai sair. Ô, Emerson, acho que ficou claro aí, cara. Deu para entender tudo. Mais alguma dúvida aí, Henrique? Não, eu só vou... Aviso o pessoal que eu vou fazer uma claquete aqui, porque pra gente começar a gravar os conteúdos. Tá? Ó, segura aí, tampem os ouvidos. Beleza. Pode começar os conteúdos, não é que nem se estivesse gravando, não. Então, mas do começo? Agora que nem vai ser as perguntas. Ó, pessoal, agora a gente vai gravar ao vivo aí, vocês vão estar vendo o João gravar ao vivo os conteúdos aí dessa semana. Então, a cada conteúdo eu vou ter que bater palma aqui, mas se vocês quiserem assistir ao vivo aí, fiquem à vontade, vocês vão estar recebendo mais aulas aí, beleza? Fiquem à vontade aí, pessoal. Então, vai lá, João, qual que a gente vai falar agora? Começa de novo lá de cima? Vamos começar de novo para ficar no esquema de conteúdo gravado, beleza? Ó, um abraço para todos vocês aí, mas se quiser ficar ao vivo, fiquem à vontade, tá? Vamos lá. Então, agora você tem que fazer como decorar as músicas, beleza, João? Vai lá. 1, 2, 3. Vamos lá. Então, ó, como decorar as suas músicas? Interessante. Vamos lá. A primeira dica que eu dou é decorar por partes essas músicas. Então, como eu faço? Primeiro eu vou lá na primeira parte, decoro essa primeira parte da música, né? Por exemplo, a música tem 4 acordes. Sol, Ré, Mi menor, Dó. Beleza, vou lá e decoro essa primeira parte. Então, Sol, Ré, Mi menor, Dó. Aí vou na segunda parte. Lá menor, Dó, Sol e Ré. Pô, decorei a segunda parte. Refrão geralmente é igual a primeira ou a segunda parte. Então eu vou lá e faço o refrão, por exemplo, igual a primeira parte. Sol, Ré, Mi menor, Dó. Decorei a música inteira. Então é muito simples, muito fácil. Outra coisa interessante a se fazer para decorar as músicas é o quê? É você pegar a música, analisar ela e ver se ela tem uma sequência lógica. Geralmente a música tem uma sequência lógica. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Sosseguei do Jorge Mateus. Ó. Tô virado, já tem uns 3 dias. Tô bebendo que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Então, aqui eu tenho Sol, Ré, Mi menor, Dó. Essa sequência é a música inteirinha. Então fica Sol, Ré, Mi menor, Dó. Sol, Ré, Mi menor, Dó. Pronto. Decorei a música toda. Então, primeira coisa, analisa a música, vê se tem uma sequência lógica. Se ela tiver sequência lógica, pronto, decorei a música inteira. Se ela não tiver, eu decoro por partes. Parte 1, parte 2, refrão. E a música está decorada. Beleza? Vamos lá. Claquete 2? Isso. Como faço? Já matou. As duas, né? Beleza. Como faço a pestana de pedra? Vamos lá. Deixa eu fazer a claquete. 1, 2, 3. Vamos lá. Pestana de pedra. Essa pestana é uma técnica que eu inventei para que você consiga fazer as pestanas de uma forma mais inteligente. Olha só, eu estou falando bem. Agora, eu vou te explicar a técnica, como que você faz para desenvolver essa técnica. Então, vamos lá. Primeira dica, você tem que colocar a lateral do dedo, tá? Lateral do dedo, que é essa parte mais dura aqui, onde tem o osso, sobre as cordas. Então, ó, parte dura do dedo sobre as cordas. Parte mole, não, por quê? Ela é fofa. A hora que você for apertar as cordas, não vai ter som, você não vai ter pressão. Então, eu coloco a pressão aqui, ó, com a lateral do dedo, beleza? Coloquei a pressão aqui com a lateral do dedo, pronto, já tenho a pestana. Outra dica é colocar a pestana próximo do traste, porque a hora que as cordas encostam nos trastes, é aí que eu vou ter o som, tá? O que é o traste? O traste, galera, é
esse ferrinho, ou são esses ferrinhos que eu tenho no braço do violão. Então aqui, ó, traste, ferrinho, coloco o meu dedo indicador sobre do lado do traste, pressiono a corda com a lateral do dedo, a parte mais dura do dedo. Ó, assim eu vou conseguir ter um som mais limpo, mais bonito. Beleza? Então essa é uma dica interessante, que a gente chama de pestana de pedra, força. Outra coisa interessante é o polegar, né? Não vamos falar do polegar. Então é isso aí, essa é a pestana de pedra. Mostra o som de quando as pessoas erram a pestana e o som de quando as... Quando a gente erra a pestana, o som fica assim, ó. Som sujo. Quando eu acerto a pestana, o som fica assim. Fica um som limpinho. Beleza? Beleza. Então, ó, som sujo. Som limpo. Show de bola? Show de bola. Como destravar os dedos? Vamos lá. Como destravar os dedos? Isso é uma... De novo, Henrique. Dá claquete aí para nós. Como destravar os dedos? Vou passar algumas técnicas para vocês conseguirem destravar os dedos. Então vamos lá. Muita gente me fala, como que eu faço para abrir os meus dedos? Eu não consigo abrir os dedos, tal. Minha mão não consegue se desenvolver. Então essa aqui é uma das formas mais interessantes para você conseguir desenvolver e destravar os seus dedos. Quando você faz as posições dos acordes, automaticamente você já está destravando os seus dedos. Mas uma forma de potencializar isso é fazendo alguns exercícios que vai te ajudar na abertura dos dedos. Um dos exercícios que eu uso é esse exercício aqui, ó. Esse exercício é interessante porque eu toco na corda 6 com o meu dedo 1, na corda 5 com o meu dedo 2, só que o dedo 1 na casa 1 e o dedo 2 na casa 2. O que seria a casa, gente? São os espaços entre um traste, que são os ferrinhos. Então, são os espaços entre um traste e o outro. Beleza? Então, é assim, ó, o exercício. Corda 6, corda 5, corda 4, corda 3. Cada um numa casa. Casa 1, 2, 3 e 4. Ó. Beleza? Outro exercício interessante é começar de baixo para cima. Então, ó. Corda 1, corda 2, corda 3, corda 4. Na casa 1, casa 2, casa 3 e casa 4. Dedo 1, 2, 3 e 4. Detalhadamente para vocês verem, ó. E de cima para baixo. Você pode tocar com o polegar, aqui, ó. Ou indicador e médio. Beleza? Aconselho você tocar com o polegar. O polegar é mais interessante. É isso aí. Beleza. Próximo. Para melhorar a mão esquerda foi esse, né, João? Foi. Como destravar os dedos. Melhorar os solos. Tá. Você quer gravar aquele do cantar e tocar junto e você marca bem os tempos da música? Pode ser. Pra gente ter a versão gravada. 1, 2, 3. Muita gente me pergunta como que eu faço para tocar e cantar ao mesmo tempo. Uma dica interessante. Só um minutinho. Beleza. Tem gente assistindo aí? Tem gente assistindo, né? Tem gente assistindo? Tem 6, 6. 4. Vai lá. 1, 2, 3. Gravando. Muita gente me pergunta como eu faço para tocar e cantar ao mesmo tempo. Vou dar algumas dicas para vocês aqui, exclusiva para vocês. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que desenvolver as minhas duas mãos antes de começar a cantar. Então eu tenho que desenvolver a mão direita e a mão esquerda. Mas antes disso, eu desenvolvo a mão esquerda e depois a mão direita. Então eu vou desenvolver as mãos separadamente. Assim, eu vou conseguir tirar o máximo das duas mãos. Então primeiro eu faço as posições, que são os acordes, ó, que estão aqui nessa mão esquerda, ó, tá? Depois eu começo a desenvolver minha parte rítmica. Quando eu desenvolvi as duas, eu vou juntar. Então vai acontecer isso, ó. Beleza, juntei as duas
duas mãos, tá tudo lindo, tá bonito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a marcar o tempo, só a cabeça do tempo, só o início do tempo, dentro de cada música. Então, por exemplo, ó. Ela queima o arroz, quebra copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Então, no caso dessa música, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, ó. Ela queima o arroz. Vamos começar do começo, peraí. Ela queima o arroz, quebra o copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Então, assim, eu vou conseguir desenvolver essa minha parte mecânica das duas mãos e, além disso, eu vou conseguir realizar o meu sonho, que é o quê? Cantar uma música. Beleza. Próximo tema. Qual o violão começo? Não. Aqui a gente como cantar e tocar, dicas para melhorar a mão esquerda, como melhorar os solos. Como melhorar os solos, beleza? Melhorar os solos, vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá. Como melhorar os solos? Isso todo mundo me pergunta. Como que eu faço para desenvolver essas duas mãos, essa técnica para conseguir melhorar os meus solos? Então, a dica matadora e a dica que todo mundo tem que saber. Primeiro, aprender todas as escalas no violão. Como assim aprender todas as escalas no violão? Muita gente faz um desenho de escala pentatônica. Por exemplo, ó. Certo? Ou às vezes nem isso faz. Só pega o solo lá e acaba não sabendo o que está fazendo, não sabe as escalas. Então, primeiro, você tem que decorar as escalas. Então, as escalas, vamos lá. Escala número 1. Escala 2. Escala 3. Não, eu falei 2 e era 3. Escala número 1. Escala número 2. Número 3. Escala número 4. Escala número 5. E é isso aí, a gente tem 5 desenhos de escala. Decorando os 5 desenhos, você já vai conseguir desenvolver a sua parte mecânica, os solos que você tanto deseja fazer. Se você não tem as escalas, você não consegue fazer os solos conscientemente, então você não tem um mapa. Na verdade, a escala é o seu mapa, é a sua bússola, o que vai te mostrar onde eu vou, onde eu tenho que ir, e não é o ouvido só, né? Muita gente toca só de ouvido. Esse é um dos erros mortais da galera que toca violão. Valeu! Só um minutinho, deixa eu fazer um negócio que não tinha feito. Parece que não tá pegando a linha desse violão. Não, tá sim. Pessoal, dá um curtir aí, fazendo um grande favor para nós. Seleciona o sininho lá do lado do inscrever-se. Vá nas nossas redes sociais. @Musicross no Instagram e no Facebook. Musicross. Aí me adicione também lá nas redes sociais, JP Campos. Tem uma página. Uma galera mandando muita coisa.
Oi? Tá quase aqui. O que eles estão colocando aí, Tati? O que eles estão escrevendo? Eu tava vendo escrito. Gravando conteúdo. Ah, 2. João, o microfone do violão tá Tá desligado. desligado? 2. Ei, beleza. Legal. Agora o violão tá de um lado, depois tá do outro. Saturou, hein? Não sei se é esse fone. Saturou aqui também. Saturou? Vamos encerrar a live, né? Hã? Vamos encerrar a live. Manda um abraço para todo mundo, agradece. Pessoal, abraço a todos. Muito obrigado por terem assistido a nossa live. E até a próxima. Abraço. Que é minha marca.